paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui o nosso primeiro Madcast, o nosso primeiro episódio, e você é o nosso maior convidado aqui hoje. E eu, quem não me conhece, eu sou o Lucas Oliveira, e também aqui ao meu lado está o nosso líder geral, nosso irmão Michael. Marco, a palavra é sua. A paz do Senhor, pessoal, boa tarde, que vocês possam participar com a gente, interagir. Nosso primeiro episódio, espero que vocês gostem desse novo formato que a gente está desenvolvendo aqui na Umademate, o Madcast. E a gente não poderia, primeiramente, claro, a gente tem que agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo, ao nosso pastor, à nossa liderança que já está aqui, e também aos nossos patrocinadores de hoje, já quero falar sobre eles, que está patrocinando este canal, esse episódio, que é a Nectar Publicidade. Você que está querendo aí dar up na sua empresa, aí ter mais vendas e organizar a sua empresa no mundo online, é garantido isso, tá? O QR Code aí, só você apontar o seu celular que você vai ver. Também a Bianchini Produções, também se você aí quer mexer com o mundo de vídeo aí, filmagem, foto, tá precisando, só entrar em contato. E também a Atitude Cristã Easter, que é uma loja de moda evangélica, masculino e feminino, infantil e adulto, que hoje vai estar dando um brinde de 50% de desconto para o nosso convidado. Então você pode escolher lá 2 peças por 50% de desconto, depois só entrar em contato comigo que a loja é minha. Aqui uma das peças da roupa aqui, ó. É o convidado abençoado, né? É o convidado abençoado. Então, é isso, Michael. Alguma coisa mais para falar? Não, só dizer que a gente estava bem ansioso para esse primeiro episódio. Acredito que mais ansioso que a gente, só o nosso primeiro convidado. Então, a gente já vai fazer a apresentação dele aqui, o evangelista Fernando Tiburtino, que é o Nando, nosso amigo, nosso irmão, que topou esse desafio, essa conversa entre amigos. A gente te agradece pela confiança de estar vindo no primeiro, né? Que o primeiro geralmente é um tiro no escuro, a gente não sabe como vai, aonde vai, mas a gente te agradece. E eu queria pedir para você iniciar com uma oração. Você é o primeiro convidado, então abençoa a gente com essa oração, amém? Amém. Vamos orar então? Depois eu faço o agradecimento, mas vamos orar. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, estamos nessa tarde desse dia, na sua presença, Pai, junto com esse departamento tão especial, que é o grupo de jovens. Agradecido a Deus pela vida de cada um dos teus filhos, pela liderança, todos esses que estão envolvidos nesse trabalho, Pai, para fazer o melhor para o teu reino, Pai. E nós queremos pedir, Jesus, uma bênção especial sobre a vida desse trabalho, Pai. Esteja conosco, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, Pai, mas que acima de qualquer coisa que nós falarmos ou fizermos aqui, tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Pessoal, antes do Nando se apresentar melhor ainda, eu só quero explicar. Você está se perguntando o que é esse podcast, o que é o Madcast. Bom, pessoal, aqui a gente vai trazer convidados para estar conversando, batendo um papo, contando testemunho, histórias de vida, aqui para você conhecer, para nós aqui conhecermos e principalmente para sermos edificados e também para ganhar almas para o reino, que esse é o nosso maior foco, né? Mostrar como que é a juventude cristã, como que são os irmãos dentro da igreja, como que é o nosso mundo aqui, que é maravilhoso ter Jesus no nosso coração. Então a gente vai conversar um pouco sobre essas mudanças também ao longo do podcast, mas só para você entender. E eu quero que você também mande comentários com perguntas. Pode fazer perguntas durante o podcast. A gente vai estar falando da sua pergunta para o nosso convidado responder. E também compartilha com todo mundo. Se inscreve no canal também da igreja e da Umademate, que infelizmente hoje teve um probleminha. A gente não pôde transmitir no canal da Umademate, mas estamos transmitindo no canal da igreja. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe vocês pelo convite. Como o Michael disse, é um desafio. E grande. Tudo que é primeiro, né? Tudo que é primeiro traz um certo frio na barriga, mas eu fiquei feliz com o convite. Apesar do frio na barriga, a fé foi maior. Sempre. Amém. Obrigado pelo convite. A gente queria começar com o pé direito, né? Então, acho que a gente tem
uma boa amizade, uma boa intimidade, graças a Deus. E aí foi o primeiro nome que me veio na mente, até comentei com o Lucas, falei, ó, vamos chamar o Nando, acho que é alguém que está envolvido no departamento já faz um bom tempo, sempre que precisa ajuda a gente, tem ajuda com ideias, na realização dos projetos. Então, nada melhor do que convidar alguém que está envolvido há tanto tempo com esse departamento, que é um departamento que você sabe melhor do que eu, que às vezes é meio trabalhoso de se tratar, mas é gratificante no final, né? O resultado do trabalho. E eu queria saber de você como foram para você esses anos que você está envolvido nesse departamento, às vezes um pouco mais distante, às vezes um pouco mais próximo. A gente sabe que a Jussara é líder dos adolescentes, então você acaba estando tanto envolvido nos adolescentes, quanto na transição, quanto nos jovens. Às vezes indiretamente, às vezes diretamente. Como que é para você, como foi para você esses anos, desde quando você era jovem até hoje, que você pode ver o fruto do começo do trabalho? Bom, você disse que a gente estou envolvido com o departamento dos jovens e eu nunca saí, na verdade, né? Isso é bom porque eu não me sinto velho, embora os cabelos já foi, a barriga chegou, os cabelos já foram, corrigindo, e a barriga chegou. Assim, eu não consigo me apartar muito dos jovens, né? Deus sabe por quê. Graças a Deus. Às vezes me sinto intruso, mas nós estamos envolvidos com o jovem há muito tempo, né? Como músico, desde a adolescência, depois participamos um pouco da liderança dos jovens e agora, o que eu posso dizer? Estamos aí juntos, dando apoio sempre que precisa. Mas é um departamento de extrema necessidade, assim, é essencial, vital para a igreja, né? Quando não se tem jovens, é como se fosse uma casa sem criança. Hoje eu tenho uma criança em casa de 1 ano. E a criança, como diz meu avô, traz vida, né? Realmente traz vida. E uma igreja sem jovens é como se fosse uma igreja sem vida. E a gente louva a Deus pela vida da mocidade, da liderança. É um trabalho difícil, não é fácil, mas é extremamente gratificante, né? Quando nós vemos o exemplo do último trabalho, né, que vocês realizaram, que é do fórum, foi bênção. Trabalhoso sim, mas muito produtivo. A gente teve 204 pessoas na igreja, não foi isso? Bastante. 204. A gente estava precisando, né? Porque depois de uma pandemia, sem congresso, sem nada, ver todo mundo ali junto, é um calor totalmente diferente. Muito bom. É bom. E eu, só para variar, eu perdi parte da pergunta. É assim, né? Não só... Como você vê a evolução, se teve uma evolução no trabalho do começo, quando você era um jovem, para agora que você pode ver de fora. Talvez isso a gente poderia fazer diferente, Como é para você essa visão agora? Eu não diria a palavra evolução, tá? Vou já, com todo, discordar um pouquinho. É porque cada fase, cada momento, o que acontece com cada geração, por exemplo, vou usar na minha geração, o que foi feito naquela geração era necessário para aquela geração. Cada um tem um gerenciamento, né? Na geração atual, que Deus colocou vocês, é uma outra necessidade. Então, eu não diria evolução, mas sempre atualizada com a necessidade da geração atual. A nossa geração tinha uma necessidade, a atual tem outra. E, por exemplo, isso aqui que nós estamos vendo hoje, eu acredito que vocês estão dando start nesse trabalho, atendendo à necessidade da geração atual. Isso é fantástico, porque a gente, vamos dizer, evolui, né? Você não fica estagnado. É usar os meios para se chegar ao mesmo fim, que é alcançar as pessoas com o Evangelho de Cristo. Exato. Talvez evolução realmente não seja a melhor palavra, mas é utilizar os meios que se tem disponíveis para conseguir levar o Evangelho àqueles que precisam. Acho que
a gente sabe aproveitar o que a gente tem para suprir essas necessidades. Posso usar um exemplo? Eu tenho dificuldade assim, eu não tenho tanta familiaridade com a internet que nem vocês têm. Quem me segue nas redes sociais vê que eu sou de pouca de interação. Não é, embora eu tenha 34 anos, não sou tão velho assim, né? Mas eu tenho pouca interação. Mas essa geração de vocês tem muito isso, e é bacana. E eu vejo que a liderança tem que ter esse perfil, nesse sentido, para poder falar a linguagem dos jovens e tudo mais. E eu vejo isso até no nosso trabalho de evangelismo, por exemplo, né? Porque a gente sempre, lembro que na minha adolescência a gente saía muito para entregar folheto. Sim. Ainda é um meio, mas hoje em dia a pessoa fica muito mais nas redes sociais. Então a gente poder estar fazendo isso para propagar o evangelho, eu acho que essa pandemia ensinou bastante dessa crescente, né? Da gente trazer essas coisas para dentro do nosso meio, para o nosso mundo, foi muito importante e valoroso, né, para aqueles que não puderam vir, aqueles que estão adoecidos, né, poder estar continuando vendo a palavra de Deus todos os dias praticamente. São as ferramentas novas, né? São. Eu digo, a essência, nós já conversamos sobre isso, né? A essência não deve mudar nunca. Sim. É verdade. Mas a forma que nós entregamos a essência, né? Nós sim temos que atualizá-la. Sim. Atualizar assim, né? Contextualizar. Né? Talvez atualizar não é a palavra correta. A gente pode cair em alguma heresia, mas a essência nunca mudar, né? Tudo que nós aprendemos. Eu digo a essência é aquilo que marcou a minha geração quando eu era jovem, aqui está agora, é a mesma essência. Sim. Mas a forma, né? Atualizada ao contexto que vive hoje. Se a gente parar para olhar os próprios livros da Bíblia, no começo eles se comunicavam através de cartas. Hoje, se você parar para pensar em mandar uma carta, a única carta que chega lá em casa é boleto, irmãos. Só boleto. E hoje em dia o Gmail já está carregado ali, já cai direto para spam, que sabe que tem que pagar, mas é muito diferente, as ferramentas são diferentes. E a gente precisa saber se adaptar, mas não perder a essência. A gente até foi num encontro de pastores lá com a liderança, e foi algo que o pastor Williams disse, você não precisa querer se adequar ao que o outro está fazendo, você pode mudar uma coisa, pode mudar outra, mas a sua essência é a sua marca. Aquilo que a sua igreja, que você carrega, é a marca registrada sua. E isso aí não pode mudar. Não é porque você vai fazer igual ao outro, ou vai fazer igual aquele, ou vai mudar isso aqui, que vai melhorar ou vai piorar. Não. Aonde você chegou hoje porque você manteve a sua essência. Você pode sim se adaptar, mas tem que manter a sua identidade. Nós temos uma identidade, né, e eu sempre digo que você perdeu a identidade, você perde o rumo. Sim. Se nós perdemos a nossa identidade, se você quiser ser sempre igual a alguém, você não vai ser ninguém. Tem um comentarista da escola dominical que a gente ouve bastante, que é o pastor Agnaldo Betti, né? Pelo menos a maioria ouve. Ele diz que às vezes nós queremos Deus nos fez único, né? E nós morremos querendo ser cópia de outro. E a nossa igreja, como outras denominações, tem a sua identidade. Nós temos a nossa e nós devemos manter essa identidade, né? E até o fim, porque Deus nos fez assim. Sim. Eu brinco, né, que eu falo assim, que eu sou mais assembleano que brasileiro, às vezes. Deus nos fez assembleano dessa forma. E eu entendo que nós temos que manter essa essência até a volta de Jesus. Foi uma coisa até que eu comentei, que a gente fazendo um podcast, fazendo essa mudança, mas não perder os marcos, né? Sim. A gente sempre continuar, porque por mais que venha essa mudança, que é para dar um ânimo, tudo, mas a gente não pode perder o que já foi feito lá atrás até hoje. Porque a gente vê o agir de Deus acontecendo, a gente vê Deus trabalhando, então a gente está no caminho certo. Sim. Falando de essência, de marco, não é um marco, uma essência, mas na minha juventude, muitas experiências refletem hoje, na minha vida de hoje, adulto, como
pai, como esposo. Eu vou dar, por exemplo, uma coisa que me marcou na juventude. Os congressos, as preparações, o dedicar, o preparar dos congressos que nós tínhamos, né? Nós temos, né? Só temos esse ato por conta da pandemia. O comprometimento. E o comprometimento com o reino, com o evangelho, né? O comprometimento de vida mesmo, já para mim começou desde criança, mas eu digo mais forte na mocidade. E eu sempre já falei essa história que reflete hoje. Comecei a faculdade e tudo mais, e eu fiz um voto com Deus. Eu disse, isso marcou minha vida. Eu não vou deixar de participar de nenhum departamento, porque eu trabalhava, estudava e tinha os compromissos da igreja. Eu não vou deixar de participar de nada, vou comprometer com o reino totalmente. E Senhor, me ajude. Né? E eu fiz duas graduações, né? E a última graduação, que foi o Direito, que era um pouco mais puxado, eu passei na prova da ordem da OAB antes de terminar a faculdade. No último ano, quando eu já podia fazer. Porque, eu não sou acima da média. Quem me conhece sabe. Não sou. Mas eu fiz o voto com o Senhor. Senhor, eu sempre vou fazer o teu reino primeiro. Sim. Me ajude. Foi fácil? Não foi fácil. Tinha noite que eu dormia 3, 4 horas. Mas o que isso me traz hoje? O comprometimento com o reino, como isso nos norteia agora na vida adulta, dá uma base maior, de melhor. Isso marcou a minha geração, e isso eu levo para o resto da vida. A minha vida, quer dizer, nessa geração. E geralmente, é nessa fase que a gente começa a ter as nossas próprias experiências com Deus, né? Porque antes a gente é criança, a gente vai sendo norteado por aquilo que a gente ouve. Lógico que a gente sabe que quando você ensina o menino no caminho que ele deve andar, ele não se desvia dele. Mas é meio o que aconteceu com o Jola no final. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Você começa a ter as suas próprias experiências com Deus, fazer os seus próprios propósitos. É o que você falou, vai norteando o resto da vida e começa na fase da adolescência para a mocidade. Por isso é uma fase que a gente tem que saber trabalhar bem, saber buscar na direção de Deus, porque é agora que as decisões que vão impactar o nosso futuro acontecem. Aquilo que a gente vai escolher para o nosso futuro, geralmente é nessa fase. A gente, nós que nascemos no lar evangélico, a gente ouve muita história dos nossos pais, né? Pai pastor, avô pastor, tio pastor, primo pastor. Então, você ouve a história, mas chega uma hora que isso não é o suficiente, a história dos outros, né? A experiência é deles. Aí que vem a importância do departamento, a importância de você pertencer a um grupo, do comprometimento com o grupo, com o reino de Deus, porque aí você vive a sua própria experiência. Sim. E aí, quando você tem a sua própria experiência com Deus, é outra coisa. A vida muda, é outra coisa. Você viver a sua experiência com Deus, e é um processo que é só seu, que só você vai passar, é você e Deus. E eu digo, apartado da igreja, de você não estar envolvido com o reino de Deus, é muito difícil você ter essa experiência. É muito difícil. E até mesmo quando vem as provas, né? Como você vai passar se você está afastado disso tudo? Então eu vejo bastante que hoje em dia os jovens, ainda mais na adolescência para a juventude, às vezes não pensam nas consequências, né? De você querer fazer tudo da sua forma, e ao invés de fazer que nem você falou, Senhor, fazer um propósito, Senhor, eu vou buscar o teu reino primeiro, vou fazer o que o Senhor mandar, e aí o Senhor vai cuidando de tudo para mim. E às vezes a gente não faz isso, vai tentando fazer do nosso jeito, e no final acaba dando errado. Dá errado. Com certeza que o risco é muito grande. O risco é muito grande. E é uma fase, né, da vida que as decisões ali tomadas, como o Michael disse, vai refletir
O resto da vida, pro resto da vida, né? É uma profissão, uma formação acadêmica, né? E às vezes você vai empurrando com a barriga e aí o tempo passa, né? Você às vezes não se envolve, você não buscou uma qualificação profissional, e foi empurrando. Deus é completo em tudo, né? Sim. Então, por isso que o ponto principal é experiência com Deus. Ter um encontro real com Deus. Não é porque eu nasci num lar evangélico. Não. Eu tive um momento que eu tive um encontro com Deus. E aí mudou. Muda totalmente. Até nós que nascemos no lar evangélico, tem um momento que a gente tem que realmente aceitar a Jesus. Porque senão você está indo, seus pais te colocaram no caminho, mas um momento você tem que falar, não, eu quero servir a Deus verdadeiramente. Eu acho que todos têm que ter esse momento, que eu acho que é o momento que você tem um encontro realmente, como você falou, mas se você realmente falar, Senhor, eu te aceito de todo o meu coração. É a escolha pessoal, né? Pessoal. É a opção de tomar a sua cruz e seguir. Ninguém pode escolher a sua cruz por você. Você tem que tomar a opção pessoal. Você pode ser guiado até determinado momento. Só que chega a hora que você tem que optar em fazer o que tem que ser feito. Ninguém pode te obrigar ou fazer por você. E eu acho que é importante a gente pensar nesse momento. Nós que somos jovens e já estamos envolvidos com os trabalhos, com os projetos da igreja, chegou uma hora que a gente teve que fazer essa opção. E agora? E aí é muito importante a gente estar, vamos dizer assim, inserido em um grupo de pessoas que realmente se importa com a gente. Que a gente está envolvido, tem proximidade, igual a gente tem afinidade, consegue conversar, um consegue apoiar o outro. Não vai ser talvez não seja o principal, o fundamental, mas é muito importante você ter pessoas que estão pautadas na mesma fé que você, no mesmo grupo que você, que tem a mesma mentalidade que você, que cresceram com a mesma base que você, para ter a quem recorrer na hora de um conselho para tomar essas opções, tomar essas escolhas. Porque eu acho que lógico que a escolha vai ser sua de maneira indiferente, vai ser você que vai optar. Mas se você tem alguém com quem conversar no momento difícil, alguém para colocar o ombro debaixo da cruz no momento que você está cansado, é muito mais fácil. E a gente precisa ter esse sentimento de que a gente está aqui como um grupo, realmente. Tinha um amigo meu que usava muito o exemplo da batata e do purê de batata. Que a batata frita sozinha, ela é um pedaço de batata, é outro pedaço de batata, é outro pedaço de batata, mas o purê, ele é uma liga. Todas as batatas estão ali misturadas, tá tudo junto. Então a gente precisa ter esse sentimento de união, sabe? De olhar pro irmão, a gente somos um grupo, somos uma família em Cristo. E querer que ele progrida no propósito que Deus tem para ele. Porque o propósito de Deus não é pela metade, não é falho. Deus tem o propósito completo com cada pedrinha da estrada no momento certo. Então eu acho que a gente precisa olhar pro grupo nesse sentido, dar essa importância de fazer parte. Saber que cada jovem que está ali é importante. Cada pessoa, cada componente, cada irmão que está ali tem a sua importância. Talvez aquele dia que você não está tão legal, vem um irmão te dá a paz do Senhor, te dá um abraço, pergunta como você está. Ele não está perguntando só para perguntar, ele quer saber como você está. Importa realmente. Vocês usam um termo, uma colocação que eu gosto muito, se importar que o outro progrida, né? Sim. No sentido material, não espiritualmente falando, mas que o espiritual influencia totalmente. Tem uma coisa que eu fico feliz, é quando eu vejo um jovem progredindo, eu vejo um jovem formado, profissionalmente já bem encaminhado, ou lutando, um casal de jovem que está se caminhando para o matrimônio, ou casou dentro da bênção. Isso é uma das coisas que, assim, digo nem lado espiritual, né? Mas o espiritual influencia totalmente, direciona, né? Mas é uma coisa que eu vejo e fico muito feliz quando o jovem está nesse sentido. Consegue se formar,
se está bem inserido no mercado, ou está trabalhando, está buscando, enfim, não está acomodado e constituindo família. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo. Casamento é de Deus, viu? Irmãos. É muito de Deus, né? E vou dar um testemunho pessoal aqui, irmãos, que poucas pessoas talvez saibam, mas o Nando e a Jussara foram os cerimonialistas do meu casamento com a Jaqueline. A gente tinha acabado de chegar no ministério, não fazia muito tempo, e de lá pra cá a gente desenvolveu uma bonita amizade, e para confirmar que o que ele tá falando é verdade, viu, irmãos? Não por isso que eu falei, mas só para porque é importante isso, a gente conseguir apoiar uns aos outros. Sim, eu acho que isso é o evangelho, o amor que o evangelho prega é esse, amar o seu irmão e apoiar ele no momento que ele mais precisa de apoio, porque se nós, que somos família, que somos irmãos, não nos apoiarmos uns aos outros, qual que é o sentido? Como você ama a Deus, como você fala que ama a Deus que você não vê, e não ama o seu irmão que você vê? Às vezes eu fico pensando, né? Os efeitos do reino de Deus, né? Ir e pregar, é chegar do reino de Deus. A questão da família, da família da mocidade, um exemplo, né? O que é o reino de Deus? É uma pergunta talvez muito abrangente, mas só para talvez conseguir expressar o que eu penso em relação ao irmão, ao próximo. O reino de Deus, às vezes nós temos uma visão talvez, não diria distorcida, mas não precisa, né? O reino de Deus é algo simples. Deus sempre se utilizou de coisas simples, né? O reino de Deus é simples. Às vezes nós que enfeitamos demais. O reino de Deus é você se preocupar com o próximo. Nesse exemplo, eu sei que o irmão está precisando de um emprego, você está atento, está passando uma necessidade, às vezes nem financeira, mas de conversar, de estar atento. Às vezes nós passamos, às vezes preocupado muito com o executar do reino de Deus e nos esquecemos das pessoas que trabalham no reino de Deus. Às vezes nós podemos estar aqui conversando 5 horas seguidas. Tem podcast aí que dura 4 horas. Né? Eu não tenho conteúdo para 20 minutos. Mas o que vale ficar a gente conversando aqui e ter 1000 visualizações e eu não saber o que passa com você? Não poder te ajudar na sua necessidade. Eu não estou expressando o reino de Deus, que é uma das expressões. Né? O reino de Deus tem várias multifacetas. Né? Então, a gente tem que voltar um pouquinho para dentro, para a essência. Né? Às vezes o reino de Deus vira muito entretenimento. Isso aqui que vocês estão fazendo não é entretenimento. Não é. Porque o entretenimento, ele preenche momentaneamente. Né? Isso aqui é para levar a palavra de Deus, para levar o conforto, para trazer, para edificar. Para nos agrupar. Né? Então, nós precisamos pensar um pouquinho a respeito do nosso proceder, olhar um pouquinho para dentro, às vezes eu acho, sabe? Será que, como que eu estou me portando dentro do reino de Deus? Tive um encontro, né? Fernando, teve uma experiência com Deus, mas será que eu estou só executando tarefas? Só executando funções? A gente se perde nisso. Sim. Se perde e não percebe as reais necessidades. A gente cai na rotina, né? A gente começa a executar tanta coisa que a hora que a gente vê, a gente precisaria de um dia com 26, 27, 28 horas para que a gente conseguisse executar tudo e ainda assim falta tempo e a gente não consegue olhar as prioridades básicas. O dia tem 24 horas e a gente não consegue 15 minutos de devocional. Mas consegue, se você olhar no histórico das suas redes sociais, você fica muito mais que isso. Com certeza. Até às vezes no trabalho, você faz hora, sai mais tarde, se entope de serviço, às vezes pega coisa que você nem precisava fazer no dia para fazer
e a hora que você vê o dia acabou, você não teve um momento, não mandou uma mensagem no grupo para saber como os irmãos estão, porque isso também é importante. Às vezes você lembra do irmão, é Deus te impulsionando a mandar uma mensagem para ele, perguntar como ele tá lá no serviço, lembrou de um irmão, sonhou com ele, irmão, não me desculpa se eu vou desfazer aí a ilusão, mas não é acaso. Não é acaso. Não é. O Gesi contou uma história esses dias, no grupo de varões, eu achei interessante. Ele disse que acordou no meio da noite para... Ele brinca, né? Fala que Deus acorda ele pela barriga, com fome. Se ele estiver brincando, se ele estiver ouvindo, ele vai confirmar essa história. Eu achei, assim, fantástica a história. E ele acordou para comer, né? Fazer um lanchinho da madrugada, não sei. E Deus colocou no coração dele para orar naquele momento por um casal. E falou: Senhor, então me dá uma oportunidade. No domingo, isso era num sábado domingo, acho que foi, no domingo de manhã ele passou no mercado, ele está saindo do mercado, quem está chegando? O casal. Coincidência? Não é. E foi lá e entregou a palavra de Deus, que Deus tinha para falar. Então, às vezes falta essa sensibilidade para a gente, porque a gente está tão... Eu durmo muito, esse problema eu não vou ter de acordar para... Mas Deus fala com a gente. E eu vejo assim, como minha fase de adolescência, por exemplo, eu acho que isso muitos vão se identificar, que às vezes tem o medo de entregar essa palavra para o irmão, às vezes a vergonha. Como será que a gente pode fazer para perder isso e realmente ter a certeza que a gente tem que ir falar com aquela pessoa quando você sentir no coração? Como você acha que para ter essa certeza, essa sensibilidade? Como que a gente deve ter essa certeza? É fé. É fé. É fé. Não tem uma fórmula mágica assim. Não, mas é fé. Mas o Espírito Santo confirma no coração. Você pode, com certeza. Pede uma prova. É uma prova. Que nem nessa história que nós acabamos de comentar aqui do Gesiel. Ele falou: Senhor, então me dá oportunidade. No outro dia. E quando é de Deus, Deus fica tranquilo. Vai acontecer. Que nem eu teve uma vez que eu fui levar uma palavra ali no bosque, e antes de eu sair de casa, Deus me colocou no coração assim a imagem da pessoa que ia estar no culto. Certinho. E era em questão do louvor, tudo. Cheguei lá, essa pessoa estava no culto, e no final da pregação eu entreguei a mensagem para ela. Tipo, foi no involuntário, sabe? É tão natural que você nem percebe que está acontecendo. É isso que nós estamos falando, é a simplicidade do Evangelho. Às vezes nós achamos que tem que... Por exemplo... Tem uma teofania. Tem que ter algo fora da... Vai aparecer uma luz ali na pessoa. Por exemplo, eu lembro da passagem de... Lembra quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho, Isaac? E aí, quando ele ia sacrificar, o Senhor falou: não, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei... E aí, quando ele olha para trás, ele vê... O que ele vê? Um cordeiro. Um cordeiro. Ali, no meio do... A gente pode imaginar que é uma vegetação. Não veio um anjo trazendo na bandeja. Não abriu-se o céu. Cutelo brilhante. Não, estava ali. Que aquilo representava quem? Cristo. Morrendo por nós. Olha que é mais simples que um cordeiro no meio da vegetação ali. O Evangelho de Deus é simples. Às vezes nós que queremos algo tudo muito incrível, extraordinário. É nos pequenos detalhes, né? Deus trabalha nas pequenas coisas. Fala nos mínimos detalhes. Igor, tem alguma pergunta aí de algum irmão? A paz do Senhor, igreja, a todo mundo que está nos acompanhando. Nós temos algumas perguntas sim. Vamos lá desde o começo. Temos aqui o nosso irmão Lucas Vinícius. Qual a maior dificuldade de lidar com os jovens da igreja? Vou perguntar para o líder atual. A maior dificuldade... Você me ajuda aí, Maicon? Ajudo? Eu vou perguntar para o Matheus aqui. O Matheus Dias está acompanhando a gente.
Mas vamos lá, pode começar. Quer que eu comece? Começa. Pode começar. Você perguntou se eu queria. Qual que é a maior dificuldade? Olha, eu acho que às vezes os jovens ficam muito distraídos com o que está acontecendo, com a palavra de Deus. Distrai-se com muitas coisas. Sim. Internet, enfim. Fica meio disperso. Disperso. Essa é qual a maior dificuldade para lidar com os jovens? Essa é a pergunta, né? Isso. Eu acho que pelo fato de ser essa fase da tomada de decisão, às vezes acaba tomando tempo e às vezes a gente se preocupa a gente se preocupa demasiadamente com as coisas. E aí eu acho que é aí que acaba acontecendo essa desatenção, essa dispersão, distração. E acho que o importante é entender a prioridade das coisas. Sim. É a prioridade. Se você se distrai, né? Porque nós perdemos a noção da prioridade. É o que está lá em Mateus 6. 6:33. 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade. Deus, o seu reino. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, às vezes falta foco, né, dos jovens, né? Por isso que a liderança às vezes parece pega no pé e não, mas que líder chato, faltei um domingo e já tá me Irmão, vocês falaram que líder chatos, dessa vez é verdade, porque eu sou bem chato. Não. E o versículo 34, se eu não estiver enganado, ele completa lá, né? Não estejais ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não precisa trazer o mal de amanhã para hoje, porque você vai ter 2 para lidar. Vivendo um dia por vez. Exatamente. Então, a dificuldade talvez é de fazer o jovem entender a prioridade, trazer ele para a prioridade. Porque a gente entende, né? Ele está preocupado com o futuro dele, está pensando na varoa, está pensando no varão, né? Tem 2 adolescentes aqui, eu tenho certeza que eles, dos jovens, né? Estão pensando já, né? É uma tomada de decisão. Não, André? Mas isso acaba... Sim. E eu digo assim, Jesus é o sol. Como se fosse o sol. Nossa vida é como se fosse o sistema solar. Se colocar Jesus no centro, as coisas vão orbitar perfeitamente. Pronto. Agora tira o sol do meio da nossa... Vira um caos. Então, talvez essa seja a nosso desafio, não diria nem a dificuldade. Temos mais perguntas aqui. Deixa eu completar essa. Claro. Que eu vejo às vezes que... Eu como jovem também... quando eu peguei a liderança, eu era bem novo lá na Pereira. Teve muitas coisas aconteceram, eu acabei pegando. O café tá bom. E aí eu vejo que às vezes, hoje em dia, o jovem, ele não conversa mais tanto com o líder. Que antigamente tinha mais essa questão de pedir conselho, questão de namoro, questão de comprar um carro, por exemplo, questão de você fazer uma faculdade, até com o pastor mesmo. Hoje em dia está acabando isso. E, ao seu ver, você acha que isso daí é importante ter essa conexão com o líder? Será que precisa voltar? Ou o jovem em si, sozinho, ele já pode caminhar? Não, é importante você ter alguém para te ajudar, né, na caminhada, e se ter alguém como referência, né? E se Deus colocou ali o jovem, o líder, se Deus colocou o pastor, é porque ele é uma referência que Deus quer que você tenha. Então é importante, sim, você conversar com o seu líder, buscar orar com ele, pedir conselhos, é extremamente importante. A gente erra menos. Sim. Porque o caminho que nós estamos passando, a nossa liderança já passou, já. Então ele já sabe. E se não sabe, Deus vai revelar. O pastor Ben já me falou uma coisa, que é quando você erra sozinho, você erra. Aí quando a gente erra junto, nós erramos. É mais leve, né? É dividido ali o fardo. E é uma coisa assim, você não se sente bem quando alguém fala assim, você conversa com alguém e alguém fala assim, eu estou orando por você nessa situação. Sim, vixe. Como você se sente? Não é diferente? Bom. É outra coisa. E
nós que trabalhamos na liderança, quando alguém vem e passa uma dificuldade ou passa uma situação, você sente um compromisso de orar Sim. por aquilo. E aquilo te conecta ao liderado, a pessoa que está, o jovem que te procurou, a pessoa que te procurou, conecta você a ele, estimula a sua fé, estimula a fé dele, e o nome de Deus é glorificado ao final de tudo isso. E eu falo isso até na questão que é capaz que meus seguidores nunca mais vão mandar direct para mim, mas que às vezes vem pedir conselho para mim, e eu pergunto, você já conversou com o seu líder, com o seu pastor? Fala que não. E às vezes a pessoa prefere conversar com uma pessoa que não conhece, que vê que está pregando ali tudo, do que o próprio de casa, que está ali convivendo, Conhece sabe o da contexto, história, né? conhece o contexto, né? Exatamente. Se estou sendo muito longo nas respostas, eu não sei quanto tempo nós temos. Pode fazer mais uma aí. Que agora acho que... Temos mais aqui. Eu vou fazer a pergunta do Matheus Dias, que ele mandou aqui. Achei muito legal. Quanto a paternidade marcou a vida dele em relação à perpetuidade, em deixar um legado não apenas no contexto da igreja, mas na sociedade como um todo? Pergunta? Ei, Matheus. Essa é pra você. Fica à vontade. Não é nada, mandar um abraço, Matheus. É um amigão querido, irmão do coração. Mas assim, a questão da paternidade, quando nasceu a minha filha, você começa, a vida muda totalmente, né? Isso todo mundo ouve, de fato é. Mas você começa a repensar nas suas atitudes, no seu testemunho. Porque não adianta nada vir pregar bonito, né? E não viver aquilo, né? E às vezes eu me pego pensando, né? Quando eu estou em um ato falho, alguma coisa que, sabe, a gente somos limitados, fracos, né? A gente fala, não, isso aqui, quando ela começar a entender, não vai ser um bom exemplo, né? Então, isso muda totalmente. É como se fosse, eu acho que ele usou o termo muito correto, é um marco, né, na nossa vida. E eu penso assim, eu quero deixar uma marca na vida da minha filha. Eu não vou ser para sempre, obviamente. E qual que é a marca que eu vou deixar para ela? Eu peço a Deus misericórdia e graça, que ela olhe para o pai e veja pelo menos um pai que com toda a fé e força buscou fazer a vontade de Deus, cumprir os seus caminhos, né, dando um bom testemunho, primeiro em casa. E aí, o que você faz em casa reflete no mundo. Meu pai falava assim, o que você faz em casa, você faz no mundo. Então, é sempre em casa. Isso que me marcou. Esse é o marco, Matheus. Espero ter respondido. E eu só vejo isso também numa questão que, por exemplo, que realmente muda quando você se casa, tem um filho. Porque que nem eu sou solteiro, não tenho filho, e uma questão tipo assim, quando eu faço live, por exemplo, que vai falar sobre esses assuntos, a gente tem pessoas que fazem perguntas, por exemplo, e acabam perguntando sobre casamento. Eu posso falar do contexto bíblico, mas da experiência eu não posso falar. E que nem, teve um caso, não quero entrar em detalhes, mas que nem teve jovens que foram colocados no presbitério, por exemplo. Para presbítero, eu vi esse dia na rede social, com 15, 16 anos, sem ter essa experiência. E às vezes vai ter que lidar com situações que não está pronto. Até tipo, eu como líder hoje, às vezes tem situações que eu não consigo. Eu falo, pai, resolve aí porque você tem mais experiência do que eu. Então é uma dificuldade. Paulo já fala, né, que não pode ser neófito, né? Acho que esse não é o cerne da nossa questão. Por isso que é uma coisa que a gente não pode pular fases, né? Não pode pular etapas, né? Se é adolescente, seja adolescente. Se é jovem, seja jovem, né? Porque se eu sou adolescente, já pulo uma etapa, eu pulo a etapa de jovem, já vou para a vida de adulto, né? A gente vê muito isso. Às vezes casa muito novo, mas às vezes fora, não na igreja, né? Pula-se a fase de jovem, quando chega no adulto dá um problema, porque ele adulto quer ser jovem, enfim.
Por isso que tem que viver cada fase a sua fase, não pular etapas. É uma coisa que meu pai sempre falou, não pula etapa. Porque senão você não amadurece também. Se você pensar no videogame, você não pula da fase 1 para a fase 3. Você tem que passar pela 1, pela 2 para chegar na 3. Exatamente. Então, cada uma vai ter a sua importância. Um pouquinho mais perto do microfone. Porra, tô falando longe. Começando hoje. Só trazer mais perto aqui. Cada fase vai ter a sua importância. Cada uma você vai aprender alguma coisa diferente que vai ser importante lá na frente. Eu não lembro com quem que eu estava falando sobre isso, mas imagina agora, duas pessoas que casam-se muito novas. São duas criações diferentes, duas cabeças diferentes, duas famílias diferentes, e você não tem experiência para gerenciar uma situação de conflito muito jovem. Se não tiver maturidade. Se não tiver maturidade. Se você pulou uma etapa, é difícil. Na primeira situação de conflito, vai querer cada um ir pro seu lado. Um volta para uma família, um escuta outra família. E por isso que é importante cada fase. Porque ela prepara, né? Prepara. A fase atual prepara para a próxima, né? Isso é importante. Eu vi um pastor uma vez só falando. Não sei se foi o Cláudio Duarte, alguém falando, eu achei muito engraçado, Lucas. Você que vai casar. Quer saber como vai ser seu casamento? Imagine seu pai casando com a sua sogra. Convivendo, né? Assim, nesses termos. E são duas criações diferentes, realmente, né? Cabeças diferentes. E se você não tiver maturidade, e principalmente a ajuda do Espírito Santo, sim, tem muita dificuldade. Pelo menos o propósito tem que ser o mesmo, irmão. É porque hoje não cair desigual. Mas é benção demais. Eu falo pra você, casamento na direção de Deus. Hoje a gente vive numa sociedade que, não quero mais lar, não quero mais lar. Né? E nós temos que entender que cristãos é namorar, casar a vida inteira. É assim, e às vezes tem muitos que não pensam, até tem igrejas que estão adotando isso mais fácil, tipo, descartando e... a gente perde... o mundo ficou assim, né? Muito descartável. Sim. Troca e perdeu um pouco da questão de você lutar mesmo, né? Hoje se muda muito fácil. Sim. De você ter foco, acreditar naquilo e ir até o fim, né? E isso passa pelo casamento também. Mais uma pergunta? Temos mais perguntas aqui. Tem duas perguntas que eu acho que dá para resumir em uma. O irmão Igor Moraes mandou: qual foi a situação com um grupo de jovens que mais o marcou? Já embalando, é parecida. A irmã Dalila Medeiros mandou: qual é a situação mais difícil que vocês passaram quando se fala de lidar com jovens? A primeira que mais marcou? Acho que a primeira que mais marcou, eu não vou falar nem como... quando eu era liderado, né? Não estava nem na liderança. Foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo num congresso de jovens, lá em Olímpia. Isso foi para mim o que mais marcou. Essa foi... Chega... Eu acho que eu acho que pra gente, eu acho que essa é uma... Eu fui batizado na Feira das Missões, no culto que a gente tinha... No Congresso de Missões? Isso. Feira das Missões ocorria depois. Então, fui batizado num culto e foi na semana do meu aniversário. Olha que presente. Já fazia um tempo que eu tava orando e naquele mesmo culto foi batizado eu e meu primo Pedro. A gente foi batizado no mesmo culto. Para mim aquilo ficou marcado. Eu acho que como jovem, eu também não era líder ainda, eu acho que é uma experiência que marca. Trazendo de essência, essa é uma das nossas essências, que é da minha geração, é dessa atual e essa é da próxima. E é uma coisa que nós precisamos... eu conversava até com a Jussara esses dias. A gente precisa não deixar isso apagar. De a gente estimular os jovens ao batismo com o Espírito Santo. Sim. Que eu lembro também, foi nesse culto que fui batizado, só que eu fui no domingo de manhã. Teve o culto do domingo de manhã. Eu também. Foi também? Tá? Foi no mesmo dia. Que foi, acho que o pastor Lucas que estava pregando. Lucas Lima. Bênção foi nesse daí também. Qual que é a outra? A outra é a situação mais difícil. A mais difícil?
Bom, falar para mim, a mais difícil é quando tem um jovem totalmente em desacordo da nossa prática de fé, e você conversa com ele 1, 2, 3 vezes e ele tem dificuldade de entender que aquilo que você está falando é para o bem dele, não é pegar no pé, e às vezes acaba não entendendo a mensagem que você está falando. Às vezes confunde correção, né, com amor, do que você está me pegando o pé, você está de marcação comigo. Não. Para mim, acho que é uma das coisas mais difíceis de você tratar isso. Bom, a gente tem as duas últimas que a gente vai ler aqui, que é a primeira do Paulinho Ferraz. Fernando, sua opinião, qual é a melhor forma de um jovem manter o equilíbrio entre família, ministério e trabalho? Família, ministério e trabalho. Manter o equilíbrio. Ouvir a esposa. Essa é uma boa. Ouça a esposa. Não, é um desafio, mas ele colocou na ordem correta. Né? Deus, família, ministério e trabalho. Saber falar não. E é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de organizar, às vezes, essas questões. Família, ministério e trabalho. Porque no meu caso, ministério e trabalho, às vezes meio que elas se misturam. Eu tenho minha vida profissional, tenho meu trabalho e tal, mas pela flexibilidade às vezes acaba misturando, não que seja errado, mas é difícil, é um desafio, Paulinho, organizar. Mas eu tenho, principalmente depois que nasceu minha filha, a prioridade é a família. Hoje, por exemplo, eu não pude vir na escola dominical. Minha esposa veio porque a Helena passou um pouco, estava com febre de manhã e tal. Não, vou priorizar. Tem o culto das 5h30 hoje, tem a participação dos adolescentes, eu vou ficar com ela em casa. Então é questão de priorizar. Vem o segundo culto, glória a Deus, mas tem que ter muita disciplina, muita disciplina. E temos a última pergunta aqui, da Carleane Silva. Como ser constante nos dias de hoje? Essa é desafiadora. Quem vai responder? Faça as honras aí. Como ser constante? É difícil, não é uma tarefa fácil, mas a tarefa, eu vi uma frase, acho que não vou lembrar mais nitidamente, mas falava assim: a tarefa mais difícil do dia a primeira, é orar. Se você faz a tarefa mais difícil, que é orar, as outras vão... Porque é mais difícil, não é que é difícil orar, porque às vezes você já acorda na agitação e pula a etapa. Mas uma vida devocional, se você tira 15 minutos no dia, 10 minutos, todos os dias, para orar, meditar, desliga o celular, ir para um momento seu, isso favorece muito a ser constante, né? Porque a vida do cristão não é o quanto rápido ele vai, mas o quão constante ele persiste. Eu vi uma vez, não lembro quem foi que me falou, mas diz que uma atividade passa a ser um hábito depois que você consegue executá-la 60 dias sem interrupção. Então eu acho que o primeiro desafio é conseguir os primeiros 60 dias. Que aí depois aquela tarefa, aquela atividade se torna um hábito. A gente não pode deixar o hábito cair na rotina. Também é um segredo para a constância. Mas quando a gente cria um hábito de oração devocional mesmo, com o coração aberto, ou um hábito de leitura da Bíblia, a gente consegue manter essa constância. Mas primeiro, o segredo é sempre o primeiro passo, aquilo que você falou. É sempre a primeira tarefa, é sempre a primeira oportunidade. É sempre ela que dita as próximas. Eu acho que o maior desafio é esse. É que hoje, como tudo é muito rápido, a gente tem muito costume de iniciar e não terminar. Exato. A gente começa alguma coisa e não se preocupa com o término. Então, o segredo da constância é esse. Você começar tendo o empenho de manter, não começar por começar. Eu diria, aí é uma sugestão pessoal, as primeiras horas do dia já dedicado a isso. Sim. Porque se você deixar para o final do dia,
você não vai ter energia para isso. Não, no meio do dia, não. E já começar o dia com Deus, né? Já tendo esse momento. E às vezes assim, nós somos tentados, né? Acordou, o relógio despertou, você vai fazer o quê? Aí você vai dar uma olhadinha no WhatsApp, enfim, uma notificação. E quando você vê que ele já passou 5 minutos, você já tem que escovar o dente rapidinho, tomar um café e aí já foi seu dia. Já. Então, as primeiras horas do dia são importantes. Eu acho que para ajudar a manter a constância. Hoje na lição dos adolescentes, por exemplo, estava falando sobre Abraão, né? E que ele tinha uma constância na fé. E que ele tinha muita fé. E falava no final da lição que a gente tem que tirar os nossos caprichos, né? Que seriam isso, esses momentos desses intervalos que a gente poderia deixar de lado para realmente exercer a nossa fé. Então, deixando esses caprichos aí. E difícil né? É quando você está na inércia. Sou péssimo de física, o Michael que é o fera Mas quando você está na inércia, a força para você sair da inércia é muito maior do que quando você já está em movimento, né? Sim. Então, se você está na inércia aí, começa já amanhã já. Deixa o celular no modo avião já durante a noite toda. E já começa no culto hoje, já pede para Deus, para o Espírito Santo te der essa energizada para... Amanhã já começa. Já. E você vai ver que o Espírito Santo vai fortalecendo. Vai. E aí gera essas experiências, né? Esses momentos tão únicos com Deus, que amanhã é com Deus. Eu estou chegando mais cedo no trabalho, né? Por conta da escola da Helena, eu deixo ela na escola e chego um pouquinho mais cedo. Então, eu tenho um período mais sozinho agora, né? Antes que chegar os funcionários e tal. Uhum. E às vezes eu sou momento devocional já vi da Tia Jo, Pastor Josué Gonçalves, tem vários. E ajuda demais. Edifica muito, né? Muito. Tem dificuldade de fazer sozinho? Tem várias pessoas que postam no Spotify, nas outras plataformas. Eu acompanho alguns no Spotify, 3, 5 minutinhos ali, e é muito bom, porque te impulsiona, é uma mensagem de início, é algo que às vezes é aquilo que você precisa para o seu dia. Deus já te dá a oportunidade no princípio, no começo, você não sabe o que vai acontecer no seu dia e Deus já está te preparando ali. Então é muito importante esse começo. E já puxando o gancho, né? Que a gente vai começar a fazer esse devocional de manhã no Instagram da Madimate. Então, todo dia de manhã a gente vai postar um vídeo para um devocional. Michael aqui falou que vai fazer 30 esse mês. Não vão ser 30 dias, irmãos, porque senão vocês não vão aguentar e vão se desinscrever da página. Mas já para a gente todos poder iniciar juntos, sabendo do nosso marco, da nossa essência, né? Nossa doutrina, tudo. Então, já encaminhando certinho para os nossos jovens adolescentes. Sim. Tem mais alguma pergunta? Tem a última. Acho que fazer essa e a gente já encerra a parte de perguntas, tá? A gente tem uma outra pergunta aqui do irmão Lucas Vinícius que fala: quais foram as suas inspirações de líderes? Rapaz, essa pergunta é difícil. Lucas Vinícius. Rapaz, minhas inspirações de líderes. Eu gosto muito de... eu sou meio antigo, né? Eu sim, né, desde muito novo, eu ia muito para São Paulo, nas reuniões de obreiro com meu pai, já desde menor de idade. E eu via muito pastores antigos. Eu gostava muito de ver pastores contando histórias de como era desafiador no começo. Eu lembro de um pastor, me chama Pastor Aparecido, ele contando, ele foi para a Amazônia, ele é esposa a ser missionário lá, o desafio de trabalhar lá, de desenvolver um trabalho, implantar a igreja ali, são essas histórias. Agora, pessoas, é difícil citar nomes, mas eu vou citar só um nome só, que eu acho que esse para mim é um dos mais, depois de Jesus, né, que é a nossa maior inspiração, que é o nosso maior líder, meu avô, que acho que os irmãos conhecem a história, para mim é um dos líderes que mais inspira, acho que a minha vida. Acho que para todos nós, né? Tudo que fez na cidade. Acho que que para nós, assim, ouvindo a história A gente pôde ver de perto, né? Ver ele contar, ver tudo.
tudo que aconteceu, as coisas desde do começo até agora, as pessoas falando sobre ele e como ele tratava situações, eu acho que é um grande exemplo para todos nós, né? Não foge disso, porque a gente às vezes acaba olhando muito para longe e esquece de ver os que estão perto, né? E a gente tem muitos grandes exemplos aqui. Vou falar da nossa igreja aqui. A gente tem obreiros que passaram por situações extremas de dificuldade e que não desanimaram, e obreiros que lutaram mesmo para a propagação do evangelho. Então eu acho que se a gente olhar para perto, a gente sempre vai ter alguém próximo de nós que a gente pode usar como exemplo, porque pode ser que um te marque em uma situação, um te marque em outra. Talvez possa ser aquele que teve a história mais próxima com a sua, porque a sua história pode ajudar alguém. Sim. Você é o testemunho de alguém. Muitas coisas que eu via meu avô falar e a gente não compreendia, hoje eu entendo muitas das coisas. Por exemplo, né, ele falava assim: nossa, ensaia demais, é muito ensaio, pouco oração. Na hora eu confesso que na época, quando eu vi isso, não, mas hoje a gente vê que faz total sentido. É bom ensaiar, tem que ensaiar. Tem. Mas não é a prioridade. Ensaiar é bom, e tem que apresentar o melhor para Deus, com certeza. Mas oração, palavra, é essencial. E eu tive um privilégio de poder, quando eu era pequeno, eu, meu pai e o pastor Manuel ir lá pro Horto, que tava fazendo as igrejas lá, e era o caminho inteiro, todas as vezes ele contando as histórias, dando ali conselho. Então isso eu guardei muito no meu coração, então eu tive esse privilégio muito grande. É muito bom. Às vezes o líder não é compreendido na sua não seria gestão, mas no seu executar ali. Uhum. Mas é um ser humano igual a gente. Sim. Mas Deus que colocou ele ali, seja quem for, seja qualquer liderança for, tem que entender que foi Deus que colocou ele ali. Bom, encerrar as perguntas. Já que não tem mais pergunta, pessoal, eu quero entrar um pouquinho no assunto para a gente já ir para o caminho de finalizar, sobre toda essa mudança agora que a gente está tendo na Madmate. Que nem podem ver aqui, tem as canecas aqui. Quem quiser adquirir essa semana, a gente vai estar postando aí para quem quiser comprar. Eu quero. Essa daí é brinde pra você. A sua você já ganhou. A sua você já ganhou, mas pode comprar uma pra Jussara, pode comprar lá. Mas então a gente tem uma nova identidade visual. Sim. A gente tem muitos planos para 2022. E agora eu quero também falar com o nosso líder aqui, que ele fale um pouco desses planos, o que espera aí para esse ano, para os nossos jovens estarem cientes aí de tudo que pode acontecer, tudo que a gente quer que aconteça. Então, pessoal, a gente está com esses planos do trabalho online, usando as redes sociais. Eu acho que a gente tem muito campo para esse tipo de trabalho, e o nosso maior desejo é incluir todos vocês nesse trabalho, que vocês participem, que vocês sintam que nós estamos trabalhando para levar a palavra de Deus para vocês e para aqueles que precisam. Tenho certeza que hoje o nosso bate-papo foi muito produtivo, foi edificante para nós, e o nosso projeto é esse: usar as redes sociais para que a gente possa edificar vidas. A gente está expandindo a nossa equipe de mídias sociais. A gente tem o André, tem a Lorena, que hoje trabalhando com o Igor aqui no backstage. A gente tem a Yasmin, que já está trabalhando com as redes sociais, a Carol. Então, sintam-se à vontade para participar, para sugerir temas. O Lucas falou que a gente está com o projeto de gravar os devocionais. Grava um devocional de 5 minutinhos aí, manda pra gente estar postando na página. Esse trabalho é em prol do grupo da Almademate, para que o grupo seja fortalecido e para que a gente consiga alcançar mais vidas. É aquilo que eu falei, a sua vida é o testemunho para a vida de alguém que está passando pela mesma situação que você. Talvez você para pensar e não vê muito propósito. O propósito de Deus é edificar alguém através da sua vida.
Então, o nosso propósito para 2022 é esse. Que a gente consiga, mais uma vez, essa união, esse ânimo, que nós nos animemos uns aos outros para continuar pregando o reino de Deus. Eu sempre gosto de lembrar do Congresso de 2019 porque me marcou bastante. E o versículo não extinguir do Espírito, né? Então, que a gente possa sempre manter a chama acesa no nosso peito realmente e entender que isso daqui não é só para líderes, isso daqui não é só para quem mais está participando, não, é para todo mundo. Você que quer fazer parte, você que quer ajudar com alguma coisa, entre em contato com a gente, que nem a gente... a gente enviou mensagem para algumas pessoas que a gente viu que estava mais envolvida nesse primeiro momento, porque a gente precisava mais rápido. Mas se você quer fazer parte, entre em contato. A gente vai montar mais uma reunião mais para frente aí para a gente poder estar colocando mais pessoas para ajudar, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Sim. Mas agora com uma equipe, com um grupo, a gente já viu a diferença aqui hoje acontecer. O André tirando foto, a Lorena ali fazendo os stories ali no Instagram, a gente aqui, o Igor ali trabalhando também. Então isso muda tudo. Imagina se fosse uma pessoa só fazendo tudo isso, não ia ter jeito. E eu quero até perguntar para o Nando, como você vê essa mudança para nós, para a nossa geração, para o nosso grupo, como que você vê? Eu fiquei muito... Quando eu vi a caixinha de perguntas lá sendo aberta no perfil da Mademate, né, de se você queria se engajar com algum departamento, eu fiquei curioso para saber as respostas. Aí depois alguém me mandou, acho que foi você que mandou, né? Fiquei muito feliz de ver tantos irmãos aí, jovens, interessados em poder ajudar. Porque eu sou suspeito de dizer, envolver com o trabalho da igreja, com a obra de Deus, é algo que dinheiro não paga. Tá os meninos aí. Você pouco vê o Igor na frente da câmera, né, Igor? Pouquíssimo. Mas isso satisfaz muita gente. Né? Traz uma recompensa que não se paga. E essa dinâmica, né? Eu estou vendo o mover do Espírito Santo, a chama não se apagou e ele impulsionando a vocês, ao nosso grupo, né? A se mover, a avançar, né? Nesse sentido. E eu creio que Deus está levantando um novo tempo. Deus está levantando um novo tempo para nós, com a mesma essência, né? Mas com uma nova unção. E o fruto disso é só pela fé e que eu tenho certeza que nós vamos alcançar. E eu creio que Deus vai levantar jovens, liderança, pregadoras. É algo grande nessa geração. E nós precisamos estar o quê? Disponível. Disponibilidade e prioridade. E a mudança é Ele que faz. Né? Não sou eu, não é o Michael, não é o Lucas. Nós somos só instrumentos. Sim. Instrumento. A chama começou a queimar aí dentro e essa mudança é o Espírito Santo que proporciona e somos gratos a Deus por viver esse momento. Amém. E eu acho uma coisa interessante é que eu estava conversando com Deus esses dias e falando, Senhor, o que a gente pode fazer para melhorar, para dar um up, né? Que a gente às vezes vê tanto nas redes sociais, pessoal fazendo e tudo. Aí Deus falou bem claro comigo assim, e o que você está fazendo para mudar isso? E aí foi onde eu conversei um pouquinho com o Michael, e aí já veio, ele mesmo trouxe o assunto do podcast junto com o Igor e tal, e foi tudo se encaixando, e hoje a gente está aqui. E eu até coloquei um tema lá no Instagram da Mademate, que é tempo de plantar. Então a gente está plantando agora, para lá no futuro a gente ver a colheita, né? A gente colher tudo, os frutos maduros ali, jovens sendo usados, que é maravilhoso, como você falou no início, que não tem prazer maior do que ver um jovem sendo usado na casa de Deus. E nós temos recursos humanos aqui, talentos, sim, Deus com dons, assim, que são únicos e grandes. Nós temos eu vejo muitos talentos, muitos dons que Deus deu para muitos jovens. Só não podemos enterrar, né? Nós vemos aqui, né, atrás das câmeras, quantos dons que Deus está operando aqui, através de cada um dos irmãos que estão aqui, dos multiplicando. Jovens. Multiplicando.
E a E Deus não fez ninguém para ficar parado, não. Não. Tá mais jovem. Bom, eu acho que por hoje é isso. Tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que começamos muito bem. Muito bem. Foi agradeço, Nando, Amém. pela tarde produtiva que nós passamos aqui, porque eu creio que nós vamos sair daqui edificados, vamos sair daqui com visões diferentes das coisas, e que Deus continue trabalhando na sua vida e através desse podcast que a gente continue fazendo esse trabalho como foi feito na tarde de hoje. É uma das nossas metas, né? Objetivos, que é as pessoas poderem ver a história lá de trás, poder ver com outra visão. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que é desse jeito. Mas trazendo aqui para conversar de um modo diferente, pode mudar a visão de muitas pessoas aí. Eu mesmo, quando na adolescência e juventude, a gente vê de um jeito, mas aí você conversa com a pessoa te começa a contar diferente, você vai tendo outra visão e falar, não, eu tenho que fazer diferente. É certo o que está sendo pedido para ser feito. Então acho que isso vai ser de muita importância. E se você tem alguma sugestão de um próximo convidado aí que você queira ver aqui na nossa igreja, pode mandar aí. A gente abre uma caixinha no Instagram para que vocês sugiram os próximos convidados, quem vocês querem ver aqui. Tenho certeza que foi muito gratificante esse primeiro, assim como os próximos também serão. Sim. Amém. Nando, quer mandar um abraço para alguém? Quer se despedir? Pode. É hora de ser. Não, agradecer. Pega a lista aí. Agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo convite. O Marco falou que estava ansioso, né? Ansioso assim, de preocupado, né? É ao vivo, são perguntas ao vivo, não tem edição, não tem qualquer coisa que você errar que vira meme. Se bem que eu já causei um meme terça-feira, né? No culto, os irmãos que vieram terça-feira no culto sabem o que eu estou falando. A gente posta lá Se no não Instagram. veio, assiste o culto de terça-feira no canal da igreja e tenta achar onde que está o meme. Mas, voltando aqui, agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo convite, que Deus possa usar esse departamento de forma grandiosa. Já tem usado e eu sei que vai usar. Um abraço para a família, para todos os irmãos, e a paciência de nos ouvir, perdoar talvez alguma falha aí, mas espero poder participar mais vezes. Amém. No sentido de ajudar, né? Não de estar aqui sentado, parecendo que estou sendo entrevistado aqui, uma banca, mas brincadeira, foi bênção, assisti bem à vontade, que Deus possa abençoar mais e mais. Amém. E também quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que interagiu, que compartilhou, mandou pergunta, e a gente vai postar quando vai ser o próximo podcast, a gente vai ver certinho, mas isso daqui é algo que veio para ficar, para a gente poder aí, durante os anos, aí, poder usar muito dessa ferramenta. Eu quero... Posso te agradecer o irmão que fez o café aqui? Agradeço o irmão que fez o café. Ô, irmãos, eu falei que ia surgir um meme aqui, porque o meu café é um pouco forte, o André e a Lorena estavam esperando a careta, mas parece que ficou bom hoje o café. Eu nem tomei para não fazer careta aqui. O Mike foi em casa, tomou um café, aquele de cápsula extra forte e sem açúcar. Não, nem fez cara feio. Ô, louco. Sommelier de café, irmãos? Não. Ou ele não quis fazer feio. Mas, pessoal, eu também quero deixar meu agradecimento a todos, encerrar minha participação e deixar a palavra final com o nosso líder. E também a gente começou com uma oração e encerrar com a oração também. Amém. Então vamos fazer uma oração. Acho que todos os agradecimentos já foram feitos. Então que vocês continuem orando, continuem engajados nesse projeto, assim como nós, para que nós consigamos alcançar mais pessoas através desses podcasts e que a palavra de Deus seja ministrada ao coração de cada um. Amém? Vamos orar agradecendo e encerrar o nosso primeiro Matcast. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos na tarde de hoje.
Agradecemos por essa conversa edificadora, por esse momento, por esses momentos de união, de comunhão que passamos na sua presença. Que o seu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, continue nos impulsionando, continue dando forças para que nós continuemos esse projeto. Que cada pessoa que puder assistir esse vídeo, cada pessoa, Pai, que puder fazer parte desse momento, que eles sintam a sua presença, sintam a presença do seu Espírito Santo e a mesma comunhão que nós sentimos aqui na tarde de hoje. Pai, continua abençoando cada um dos envolvidos, cada um daqueles, Pai, que fizeram projeto, fizeram parte desse primeiro Matcast, desse primeiro podcast. E que nós possamos, Deus, continuar trabalhando para o crescimento do seu reino. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe.